Eu me chamo Vinícius da Silva Oliveira e sou acadêmico do curso de Bacharelado em Odontologia, da Faculdade FUMA Macapá. Queria fazer meus sinceros agradecimentos à banca avaliadora e o tema do meu trabalho de conclusão de curso é a importância da higienização de próteses dentárias removíveis. O trabalho em questão ele tem como objetivo principal descrever a importância de se fazer a higienização protética adequada. Para que seja possível, a gente vai abordar uns pontos específicos, tais como conhecer os métodos de higienização de prótese, exemplificar os ganhos de se fazer a higienização protética e apontar os principais efeitos colaterais de se fazer a higienização inadequada. A metodologia usada foi a realização de um estudo qualitativo e descritivo. Foram utilizadas revisões bibliográficas do ano de 2005 em diante que abordam o tema. A pesquisa ela foi realizada em sites confiáveis, sendo utilizados como palavras-chave higienização protética, métodos de limpeza e próteses removíveis. Ele também conta com referências bibliográficas de livros que abordam o tema proposto. O principal autor utilizado foi o Luiz Fernando Pegoraro. A ação de saúde bucal no Brasil elas são limitadas, fazendo com que acumule diversos tratamentos, levando à perda prematura e à grande demanda por tratamentos ortodônticos especializados, como a reabilitação protética, sendo essa uma realidade para mais da metade da população brasileira. Ela pode ser fixa, sob implante ou removível, e ela visa restaurar ou manter a função, a estética e o bem-estar físico e psicológico do paciente. É relevante em vista que a maioria desses pacientes eles estão sim satisfeitos com o tratamento reabilitador, só tem que boa parte deles não realizam a correta higienização dentária, ou seja, há um descaso com a limpeza do aparelho protético. Isso nos tempos atuais é bastante frequente, tornando preocupante pelos malefícios que uma má higienização pode causar, tendo em vista que boa parte desses pacientes ele tem uma higienização precária, tanto bucal quanto do aparelho protético. E fica a pergunta, qual o principal motivo desse paciente ele não fazer a higienização correta do seu aparelho protético? É bom frisar que o papel do cirurgião dentista ele não se limita apenas no preparo e instalação da prótese. Ele deve propor o melhor método de limpeza para cada caso clínico e oriente e motive o seu paciente em relação à higienização do aparelho protético e da cavidade oral, sendo indispensável para assegurar o sucesso no tratamento reabilitador. Observamos na imagem 1 uma PPR, uma prótese parcial removível. A gente já observa que é uma classe 4 de Kenner, é uma paciente com pouco tempo de uso de prótese, mas podemos observar gengivas tecnicamente saudáveis e que aparentemente realiza adequada limpeza protética. Para que o tratamento ele seja concluído com sucesso, é muito importante que o paciente ele saiba higienizar o seu aparelho adequadamente. Porém, fica sob responsabilidade do paciente que ocorra essa higienização e cabe ao cirurgião dentista instruí-lo aos meios e métodos adequados. É importante citar que a gente tem 3 métodos de higienização de prótese, porém o cirurgião dentista ele tem que saber a limitação de cada método e indicar para cada paciente o método específico que melhor vai se adequar com ele. A técnica ideal para realizar a higienização protética eficaz, ela deve remover depósitos orgânicos e inorgânicos, ter compatibilidade com material protético, ser atóxico aos pacientes, ser antifungicida e antibactericida, ter baixo custo e ter um fácil manuseio. Várias são as técnicas indicadas para limpeza de prótese, porém elas são divididas em 3 métodos: método mecânico, método químico e método combinado. Vamos começar pelo método mecânico. Ele apresenta a técnica mais comumente utilizada, que é a técnica de escovação. Ela é mais comumente utilizada pela sua simplicidade e baixo custo. Ela consiste no manuseio de uma escova combinada com sabão neutro, um dentifrício ou água. É recomendado o uso de uma escova anatomicamente apropriada porque ela alcança áreas externas e internas do aparelho. E ela também possui cerdas macias, preparadas para não danificar o material protético. Porém, a maioria dos pacientes eles utilizam a escova comum. Ela não possui forma adequada e as suas cerdas elas não possuem adaptação com o material protético, deixando o aparelho protético propenso a rugosidade e ranhuras. A escova manuseada para a limpeza do aparelho protético ela não deve ser a mesma para fazer a higienização da cavidade oral, porém é a mais comumente utilizada. E também a gente percebe uma preferência do paciente pelo dentifrício, sendo explicado pela força do hábito.
Esse dentifrício ele tem que ser de preferência com o menor grau de abrasão possível para deixar de ser um fator para o aparecimento de ranhuras e rugosidade pela sua abrasão. A gente também tem o método de micro-ondas, só tem que, no entanto, ele pode vir a modificar as propriedades do aparelho dentário, só podendo ser indicada em casos de próteses parciais removíveis sem a estrutura metálica. E de uso do cirurgião dentista, a gente também tem a técnica de agitação ultrassônica. Como método químico, a gente tem que falar um pouco sobre o método. E o método, ele baseia na imersão do aparelho protético em alguma solução que ela tenha ação solvente e detergente. E ela também tem ação fungicida e antibacteriana. Esse método, ele tem as suas vantagens por ter a sua fácil manipulação e ela tem a facilidade de atingir todas as áreas da prótese. Ela tem sua indicação para pacientes com destrezas manuais e limitações visuais. Como técnica química, a gente tem o hidroclorídrico de sódio, que é empregado na concentração de 3 a 5,25%, e em forma de pó e tabletes, a gente tem os peróxidos alcalinos, que eles estão sendo o químico mais comercializado com a finalidade de limpeza de aparelho protético. A gente também tem a clorexidina, né, que ela atua na inibição do biofilme e ela também combate a estomatite protética e a sua recorrência. Ela tem ação bacteriana e ela também tem ação prolongada. Como técnica química, a gente também tem os ácidos, e os mais comumente utilizados são soluções de ácido clorídrico com ácido fosfórico, na concentração de 3 a 5%, para limpeza de aparelho protético. E por fim, a gente tem o método combinado, né? Que é o método que consiste na escolha de uma técnica mecânica mais uma técnica química, e elas não necessitam ser realizadas em conjunto. O uso apenas de uma técnica mecânica, ela não remove todos os micro-organismos, principalmente os situados em áreas de difícil acesso, como nas irregularidades e depressões da resina protética, local onde o agente químico ele consegue ser mais efetivo quando comparado a uma técnica mecânica, sendo explicado pela facilidade que ele tem em atingir todas as áreas da prótese e a sua ação antimicrobiana. A limpeza mecânica ela proporciona a remoção dos débitos, expondo as superfícies polidas e não polidas. Posteriormente, o agente químico ele atua contra os micro-organismos não removidos pela escovação, localizados nas áreas de difícil acesso, situados mais profundamente, sendo eleito como o método mais eficaz para a higienização do aparelho protético. Então, a higienização protética ela traz benefícios, pois ela está diretamente ligada à saúde bucal, sendo primordial conhecer sua relevância na vida do paciente. A saúde bucal, quando bem cuidada, ela consegue promover melhorias na eficiência mastigatória, no consumo de uma dieta balanceada e, consequentemente, melhoria da autoestima, aumentando a sensação de bem-estar, o que está diretamente ligada na saúde geral do paciente. Então, a eliminação do biofilme ele tem que ser realizado diariamente, sendo fundamental para uma maior durabilidade e longevidade do aparelho protético. Pois, quando a prótese ela é limpa diariamente, ela apresenta apenas as irregularidades presentes no material. Essas irregularidades elas só podem ser observadas exclusivamente por um microscópio, o que possibilita uma menor área de adesão pelos débitos e a sua fácil remoção. A falta de higienização protética correta é um fator a mais para o desenvolvimento de infecções, sendo grande a importância que a desinfectação oferece no controle do sistema estomatognático. Bom, e do que se refere à higienização inadequada, a gente já tem as escovas com cerdas duras, que elas transmitem a sensação ilusória de uma limpeza mais eficaz, porém elas causam rugosidade na superfície da prótese, o que deixa mais propensa a ranhuras. E outro malefício é a abrasão, que é causada pelo uso dos dentifrícios muito abrasivos, que são inapropriados sua utilização para a higienização de próteses. O uso da prótese em si ela já causa uma alteração qualitativa e quantitativa do biofilme na cavidade oral. Quando combinado com uma higienização precária, ela cria um cenário perfeito para o desenvolvimento de diversas patologias, como a cárie, uma inflamação na mucosa ou periodontite, tornando-se o aparelho bucal uma importante fonte de infecção. E falando em infecção, a gente tem a lesão com maior incidência em portadores de prótese dentária é a estomatite protética, que é designada por um processo inflamatório moderado ou intenso da mucosa de suporte da prótese. Raramente apresenta sintomatologia, sendo declarada por vários autores como quase sempre assintomática.
Apresenta a etiologia multifatorial, porém tem suas causas classicamente citadas, como a higiene bucal deficiente e o uso interrupto da prótese. Existindo uma correlação, né, entre a saúde bucal deficiente e a lesão. A lesão a gente pode observar aí na figura 2, a lesão de hepatite protética e a sua classificação logo abaixo da foto, que foi estabelecida por Newton, o tipo 1, que está com a letra A, o tipo 2, que está com a letra B, e o tipo 3 com a letra C. Logo abaixo, na figura 3, a gente tem a hiperplasia fibrosa inflamatória, uma infecção fúngica tendo inúmeras etiologias, entre elas encontra-se a má higienização. Acomete mais frequentemente a região da gengiva, a mucosa jugal, a língua, os lábios e o palato, respectivamente. Na literatura, encontra-se uma variedade de lesões que acometem a cavidade bucal, sendo essas apenas uns dos incidentes existentes relacionados, né, a pacientes usuários de prótese que não fazem a higienização protética adequada. Dessa forma, a falta de higienização protética eficaz, ela soma com um atenuante para o aparecimento de patologias. E com o trabalho eu concluo que, considerando os objetivos propostos por esse trabalho, compreende-se que é necessária uma abordagem motivacional e informativa pelo cirurgião dentista, para que o paciente não fique desmotivado e fique ciente dos riscos de uma higienização protética inadequada, assim apontando, né, o melhor método, o método mais adequado para ele fazer a correta higienização da sua prótese e instruí-lo, né, a ter uma boa higiene oral, o que está diretamente ligado a uma melhor qualidade de vida.